todos os irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que bom estarmos na casa de Deus, mais uma vez para estudarmos a sua palavra. A palavra de Deus é tão boa, é maravilhosa. O escritor aos Hebreus, ele escreveu no capítulo 4, versículo 12, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos. É por isso que estamos aqui mais uma vez nessa quarta-feira, quarto de ensino, para estudarmos a palavra de Deus. Vamos ler um texto da Bíblia Sagrada, porque se nós não lermos a Bíblia, os irmãos terão a oportunidade de ler aí no telão, se quiser ler assim com letras maiores, e eu vou ler do livro de Daniel, capítulo de número 2, vamos ler alguns versículos. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 25. Esse texto parece grande, mas não é para um culto de ensino, é bom ler a Bíblia, né? Daniel, capítulo 2, versículo 1 até o 25. É bom que nós entendamos que o livro de Daniel é um livro maravilhoso, fantástico, o profeta Daniel, e eu já tive a oportunidade de estudá-lo várias vezes, e mesmo quando nós estávamos com o Renovação Coral e Orquestra, que estava assim caminhando já há poucos anos, mas nós fazíamos muitas maratonas bíblicas, né? E uma dessas maratonas bíblicas que nós fizemos foi no livro de Daniel. Então todo mundo teve que estudar, a juventude toda estudando Daniel, foi uma bênção. E Daniel, ele é dividido praticamente, ele tem 12 capítulos, você pode ler hoje à noite, antes de você dormir, ler o livro de Daniel todinho, 12 capítulos, os 6 primeiros são históricos, e os 6 últimos são proféticos. Então, é um livro maravilhoso. Depois nós teceremos mais comentários sobre esse livro tão especial, e nesse capítulo 2, diz assim: no 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Quem tem sonho aqui pode dizer amém? Mas o teu sonho você entende, né? Se não entender, peça que Deus revele, não é isso? Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós os interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão, se vocês não disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se me revelarem o sonho e a interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o rei o sonho a seus servos, e nós os interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, quer dizer, estão me enrolando, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-la para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses.
e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogasse ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus. Eu gosto tanto dessa oração. Louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados, tu que me deste sabedoria e poder, me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, que é o comandante da guarda do rei, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: Daniel falou para o Arioque: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente, veja bem, imediatamente, Arioque levou ao rei e disse: encontrei um homem. Fala comigo essa frase: encontrei um homem. Mais uma vez: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. Como pode dizer amém? Só um homem de Deus, realmente, uma mulher de Deus que pode fazer isso. Então, como eu estava dizendo para os irmãos, o livro de Daniel é considerado o Apocalipse do Velho Testamento. Então, é fantástico, é maravilhoso, porque você tem ali esses 6 livros históricos e 6 livros proféticos. É muito importante para nós entendermos isso. Ele foi escrito no 6º século, não é? 605 a.C. E Daniel, é linda a tradução do nome dele de hebraico, que significa Deus é meu juiz. Sempre que tem esse El, né, no final, Deus é meu juiz. Então, quem tem o nome de Daniel é muito bonito, né? E assim por diante, todos os nomes com esses finais assim bonitos. Eu queria dizer para os irmãos que o rei naquela época, nós já lemos aqui, era Nabucodonosor. Ele levou os judeus cativos para a Babilônia, prendeu todo mundo, mas ele levou para o cativeiro da Babilônia, que é a capital da Caldeia, a 800 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Veja bem que a terra de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias, era Jerusalém, era Israel, né, a terra deles, 800 quilômetros distante de Jerusalém, agora pertinho da Babilônia, aí aproximadamente 80 quilômetros. Mas sabemos que não foi somente Daniel, Ananias, Misael e Azarias, porque eu gosto de usar os nomes hebraicos deles, que é o nome mais certo para a gente falar, porque quando se fala Sadraque, Mesaque e Abdenego, é o nome endemoniado que deram para eles lá, né?
dos caldeus, né? Mas o nome verdadeiro, né? O nome que Deus deu para ele, que tinha um significado maravilhoso, é Ananias, Misael e Azarias. Agora, quantos judeus foram presos para a Babilônia? Foram muitos judeus. Se você ler na Bíblia, vamos ler aí, segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículo 14, olha só: levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices, era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os pobres, só deixou a ralé lá em Jerusalém, não é? Então aqueles bem, na época era significado realmente quase sem nenhuma significância para eles. Então esse aí nós deixam por aí. Nesse meio estavam aquelas pessoas que tinham doenças incuráveis, lepra naquela época e tantas outras, deixaram de lado, mas levaram 10.000 judeus para a Babilônia. Agora imagine os irmãos, as irmãs, os amigos e amigas, esses 10.000 que foram para a Babilônia, judeus, eles foram com o coração ardendo, porque eles serviam ao Deus com D maiúsculo, o Deus Todo-Poderoso, que movia céu e terra, e é o dono de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Quando você lê nos Salmos, vai encontrar várias vezes que o poder pertence a Deus. Então, não é qualquer Deus com D minúsculo, mas o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. Imagine que naquela caravana, sendo sequestrados, sendo levados para a Babilônia, 10.000, dentre eles tinha 3, com mais 4, Ananias, Misael, Azarias e Daniel. Façam a conta rapidinho aí, 10.000 menos 4 dá quanto? João Barco é bom de conta. 10.000 menos 4, 9.000, não contou no dedo não, né? 9.996, muito bem. Então, olha a multidão de pessoas, e eram os mais inteligentes, os sábios, os líderes, artesãos. Ele pegou só a massa realmente especial de Israel, levou para lá cativo, e dentre eles estavam esses 4, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí nós vemos nessa luta terrível, que nós lemos aqui, um certo dia, o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Imagine você ter um sonho hoje à noite, vai dormir, depois se amanhece o dia, viu, Afonso? Você esqueceu do sonho, aí você vai, Cicléia, você como é mulher de Deus, então me conta o meu sonho. Mas como é que é o sonho, né? Não, eu não sei, peça a Deus para te revelar e você me conta então o sonho e a interpretação do sonho. O rei Nabucodonosor pediu uma coisa difícil, como eles falaram, muito difícil. Os astrólogos, todos aqueles sábios da Babilônia, eles não conseguiram. Eles falaram ali em aramaico, que era normalmente essa língua que falava naquela região, e eles falaram para o rei: é muito difícil, não dá, se só pelo menos contar uma pontinha do sonho, a gente vai tentar interpretar, não é? Mas ele não contou nada. E Daniel, quando viu que eles iam saindo e que a sentença foi decretada ali pelo rei, que ia matar todos os sábios, todos os astrólogos e tal, de lá da Babilônia, e incluindo todos aqueles que vieram de Israel, de Jerusalém. Aí Daniel falou: espera aí, para um pouquinho. Falou direto com o comandante da guarda, com Arioque. Arioque é o capitão da guarda do rei. Esse capitão da guarda do rei é de suma importância para nós hoje. E quando você vai refletindo um pouquinho, porque o Velho Testamento, principalmente quando falamos no Antigo Testamento, esses livros que são bastante, que eu falei que Daniel é mais ou menos o Apocalipse do Velho Testamento, nós temos que entender as figuras desse Velho Testamento. Eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, para que nós entendamos que esse Arioque, que comandava a guarda do rei, ele para nós aqui vai representar o Espírito Santo.
O Espírito Santo está sempre procurando alguém. O Espírito Santo, ele atende ao mandado do Deus Todo-Poderoso. Sabemos e nós acreditamos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o Espírito Santo tem os seus atributos, Jesus tem os seus atributos e Deus tem os seus atributos. E o Espírito Santo, eu lembro quando eu ouvia bastante o pastor missionário Bernard Johnson, ele falava: olha, vocês não se escandalizem, isso é em praça pública, pregando para multidões. Eu acompanhava muitas cruzadas, boas novas dele. Ele falou: olha, o Espírito Santo é comparado a um cachorro de caça, que tinha muito lá nos Estados Unidos, ainda tem muito, né, naquelas áreas de caça. Então, quando caça perdizes, você aponta, né, quem é bom de pontaria, viu, Lorival? Olha lá, então, a perdiz fica baixinho, eles chegam, aí a hora que ele aponta assim, as aves sobem, e ele atira e cai uma ou duas perdizes. Então, o cão de caça, o cachorro de caça, ele corre lá, naquele lugar mesmo que esteja meio lamacento, ele vai lá e pega e traz a perdiz na boca e entrega para o caçador. E assim é o Espírito Santo, ele vai lá no meio do lamaçal do pecado, e ordenado por Deus para nos tirar dessa lama terrível, e traz para as mãos do Deus Todo-Poderoso que nós servimos. É isso que ele quer fazer conosco. E Arioque representa para nós essa figura magnífica, muito maravilhosa do Espírito Santo. Então, entendemos que nesse texto, o Espírito Santo de Deus sempre encontra alguém para usá-lo. Hoje, esta noite, o Espírito Santo está procurando alguém. Essa moça que está aqui, qual é o seu nome, minha filha? Eduarda, né? O Espírito Santo está te procurando para te usar em alguma coisa. Ele vai lá e pega, e você, se der oportunidade para ele vai te usar poderosamente. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimentos. Então o Espírito Santo aqui nesse texto, ele sempre está procurando alguém para usar. Se você estiver pronto, eu estiver pronto para ser usado pelo Espírito Santo, eu digo para ele: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado por ti. Então a figura de Arioque aqui é muito importante, porque no Velho Testamento encontramos muitos textos, mas o tempo hoje, não vou demorar muito, porque o pastor Wagner falou que tem que sair um pouco mais cedo, e eu vou acompanhá-lo, né? 9h20 por aí, a gente vai ver se termina. Então, naturalmente, nós entendemos que esse Arioque, ele obedecia o comando do rei, comando da guarda real, ele obedecia o comando do rei. Então, nós vemos no Novo Testamento, André, um discípulo de Jesus fantástico. Eu gosto muito de André, da história dele. Vocês conhecem a história também, de um dia que Jesus pregou, daqui a pouco a multidão, 5.000 pessoas ali, e ele falou assim: olha, dei de comer a esse povo, deem voz de comer a esse povo. 5.000 pessoas, imagina. Ele falou: olha, é uma coisa impossível para nós, nem se nós tivéssemos aí, quem sabe, naquela época falou 200 denários, mas sei lá quantos mil-reais, né, ali, para dar comida a esse povo. O povo com fome comia bastante. Aí chegou o Filipe, ficou meio assim atemorizado. Então o temperamento de Filipe é um temperamento mais temeroso, mais tímido. Então ele sempre andava junto com André. Pode olhar que sempre ele está junto com André para fazer as coisas. Então, se você tem um pouco de timidez para fazer alguma coisa, procure alguém que é mais saído, tipo assim, o Rodrigo lá, vai, né? Então, vai lá e resolve o caso. Mas normalmente é assim. Na escola é assim, você tem um colega que é mais saído que você, então se junta a ele para fazer algo bom, não para fazer algo ruim, não é? Então, Filipe andava com André. Daqui a pouco, Filipe deu um toque para André, e André foi lá
e viu um rapaz que tinha o lanche, né, para ele, que a mãe preparou certamente. Ele levou ali 5 pães e 2 peixinhos. Aí André falou: vem cá que eu já te achei, eu vou te levar para a mão certa. Então ele achou o rapaz. É importante você ver nesse texto, eu não vou ler o texto, que é bastante conhecido nosso. Ele foi lá, achou esse rapaz, pegou o rapaz e levou para Jesus. Então ele era algo importante, e ele fazendo um papel tão importante, André, é o papel de Arioque ou do Espírito Santo, pegando o rapaz que estava lá, simplesmente ouvindo a mensagem de Jesus, mas ele foi levado lá para operar um grande milagre. Quem sabe Deus quer te usar para que grande milagre seja operado, para abençoar muitas pessoas, muitas pessoas. O Espírito Santo tem essa característica muito especial, e André levou lá, e Jesus pegou o pão, o peixe, abençoou, repartiu a comida para todo mundo. É um exemplo clássico do Novo Testamento. Agora, Jesus, uma vez também, vocês lembram, está relatado lá em Lucas capítulo 17, versículo 15, Lucas 17, 15, vamos ler esse texto, que é bom lermos textos na Bíblia. Um deles, aí está falando de 10 leprosos, 10 leprosos que foram até Jesus, foram curados e foram embora. Daqui a pouco só um voltou. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Então Jesus tinha curado 10 leprosos. Quantos aqui já foram curados por Jesus? Pode dizer amém. Curada a sua alma, o seu coração, porque o nosso coração estava cheio de pecado, e Jesus veio e nos curou, e colocou dentro do nosso coração o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo procura pessoas para isso, para tal. Então o Espírito Santo veio, e aí através desse rapaz que estava ali com esses pães e esses peixes, operou milagre. Agora, nesse caso dos leprosos, foram curados. Muitas pessoas, infelizmente, agem da mesma forma hoje. Recebem a bênção, mas não querem o Deus da bênção, querem a bênção de Deus. Então é diferente quando você quer o Deus da bênção, independente se você recebeu aquela bênção ou não, você está com Deus na sua vida. Então, os 10 leprosos foram embora, daqui a pouco voltou um. Aí Jesus achou encontrou um leproso. É bom que até a gente dá um título para a mensagem de hoje, que eu não dei o título para a mensagem de hoje, encontrei um. O nome é esse da mensagem, de acordo com o texto que nós lemos, Daniel 2 e 25, verso 25, fala isso. Encontrei um rapaz, encontrei um homem que vai revelar todo o seu sonho, tudo aquilo que está te perturbando a tua mente. Então, nesse ponto aqui, Jesus encontrou um deles que estava são e voltou glorificando a Deus. Que esta noite também Jesus Cristo, Ele encontre alguém que glorifique o seu nome, que volte para glorificar, para adorá-lo. Outra ocasião, lá no Velho Testamento, voltando, Davi. A história de Davi é fantástica, é maravilhosa, né? Quando você lê os Salmos, então, a maioria dos Salmos escritos por Davi, aí você olha lá o Salmo 89, versículo 20, projete para mim Salmo 89, versículo 20, aí vem dizendo, aí onde eu tiro aí um tema para a nossa palestra de hoje: encontrei o meu servo Davi, ungiu com meu óleo sagrado. Olha que coisa fantástica, maravilhosa. Deus achou Davi, Deus achou um servo dele e ungiu com óleo sagrado. Deus hoje também quer ungir os seus servos, as suas servas, com óleo sagrado. Mas para quê? Para muitas coisas. Quando continuamos a ler esse salmo é fantástico para você ler em casa, não somente ler, mas estudar esse salmo. Aí você vê o versículo, o salmo, versículo 20 até o 29, vamos lá ver, ler um pouco mais da Bíblia. Encontrei o meu servo Davi, ungiu com meu óleo sagrado. O 21, a minha mão o susterá, e o meu braço fará
forte. Quer dizer, aquele que recebe a unção de Deus, ele será fortalecido. Quem sabe você veio para o culto hoje um pouco apático, né? Um pouco down, como diz assim, um pouco lá para baixo, mas Deus hoje está te erguendo, porque a unção dele está sendo derramada sobre nós. Aí quando você lê o versículo 22, nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Quer dizer, o inimigo não vai te importunar de jeito nenhum. Nós ouvimos já aqui o testemunho do pastor Wagner dizendo que exatamente nesse momento à noite o inimigo não irá te atormentar mais, porque a vitória já está garantida. A unção de Deus traz para nós essa certeza. Nós seremos fortalecidos e o inimigo não nos importunará. Quando vamos para o versículo 23, esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. Se você tem inimigo além de Satanás e seus demônios, você creia que Deus vai derribá-los, vai destruí-los em nome de Jesus. E os demônios já estão bem longe de nós, bem longe, porque estamos cobertos e com a unção de Deus que derramou sobre Davi, que derrama sobre nós também. Vamos pular para o verso 25, verso 25. A sua mão dominará até o mar. Olha que mão fantástica de Deus, né? Por isso que isso aí é o antropomorfismo, né? A linguagem que a gente usa na teologia, quando coloca coisas de homens, de humanos, para representar Deus. Então a sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Então quer dizer, a mão esquerda. Tem alguma Bíblia que coloca desse sentido, mas quando fala sua mão e depois fala a direita, é certo que tem a direita e a esquerda. Então as duas mãos de Deus, ele estará vamos lá no 25 novamente, que ainda estou no 25. A sua mão dominará até o mar e a sua mão direita até os rios. Então tudo está sob o comando de Deus para quem tem a unção de Deus. Quem tem a unção de Deus vai ser aquela pessoa que dominará. Pula para o 27, por favor, 27. A sua mão também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra. Veja que coisa maravilhosa. Davi foi um rei escolhido por Deus, ainda que o primeiro escolhido pelo povo foi Saul, e depois veio Davi, escolhido por Deus. Então quem tem a unção de Deus, ele dominará, ele reinará perenemente, porque Deus, ele quando unge, ele dá o poder do primogênito, é aquele que tem muitas bênçãos na sua vida. Quando pulamos para o verso 29, para encurtarmos um pouco aí, 29, firmarei a sua linhagem. Olha só, a linhagem de Davi, hoje você fala filho de Davi, é uma linhagem que vai longe, né? Firmarei a sua linhagem para sempre, até hoje aqui em Alphaville, neste culto, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Quantos podem dar um glória a Deus gostoso? Isto é para quem tem a unção. Deus ungiu a Davi e fez para ele esta bênção maravilhosa. Uma outra ocasião de achar alguém ou ser achado por alguém do Novo Testamento. Eu estou intercalando um pouquinho de Velho e Novo Testamento, porque o estudo da Palavra de Deus é bom que nós mexamos um pouquinho com a nossa memória, né? Quando olhamos para aquela história da mulher samaritana, a mulher samaritana no capítulo 4 de João, que é bom a gente ler esse texto e estudar bastante, o verso 29, vamos ler o verso 29, João 4, 29, depois que ela conversou com Jesus, depois que ela foi abençoada, olha que coisa fantástica, maravilhosa, até agora nós estamos falando de Deus, de Jesus encontrando alguém, ou alguém usado pelo Espírito Santo para achar alguém. Agora, ela depois foi abençoada, ela foi lá no bairro, né,
onde estava, lá em Sicar, aquele povo todo comprando, comendo e tal. Os discípulos também estavam lá fazendo compra. Ela chegou lá, naquele lugar onde estava muita gente amontoada, fazendo compra. Eu imagino, um estava com um pedaço de carneiro. Pedro, que era muito afoito, devia estar comendo uma coxa de carneiro bem legal ali, né? E assim os outros também, os discípulos, eles queriam saber de saciar a sua fome. E os outros comprando. A hora que chega aquela mulher apavorada, andando, quebrando aqueles matos ali, e chegou correndo e falou: olha, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Olha bem que coisa maravilhosa. Os discípulos estavam ali aquele tempo todo e não tinham falado do Cristo, o grande Cristo prometido para os judeus e para toda a humanidade. Eles não pregaram. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de pregar no lugar que nós estamos vendo tanta gente. Estavam os discípulos todos lá, só pensando em comer e beber e saciar a sua fome, em descedentar a sua sede. Mas ali chegou uma mulher nova convertida. Olha, eu gosto do novo convertido, porque novo convertido tem uma mensagem nova para aquele que está perto dele. E ela chegou: olha, venham e veja um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Essa mensagem serve para hoje também. Deus está procurando, o Espírito Santo está procurando, e o Espírito Santo, Jesus, Deus, Ele está procurando aqui nessa plateia alguém para usar em alguma área. Ele sabe o que você pode, o que você tem, o arsenal que você tem no seu coração. Quem sabe você tem tantos dons e talentos e não foi usado totalmente na obra de Deus, e pode ser usado e deve ser usado. Aí vem o Espírito Santo hoje como Arioque, aquele comandante, né, do rei do exército, do rei Nabucodonosor. Aí vem e acha, pega lá o Agnaldo, né? Vem cá, Agnaldo, você vai reger, vai tocar trombone, mesmo com a sua saúde física deficiente, mas você é um instrumento, você pode fazer, você tem dom. E vai falando com um e com o outro, e aqui está uma multidão que serve ao Senhor e que Deus quer usar. Usa a Livinha no ciclo de oração, a Janete, né, Janete, como professora e como aí estimulando as irmãs para orar. Cada um de nós temos dons e talentos, porque um dia, quando nós chegarmos lá nos céus, quando nós formos arrebatados, ou se morrermos antes do arrebatamento, nós vamos chegar lá nos céus. Ao encontrar com Jesus nos ares, nós chegaremos lá. Ele não vai perguntar quanto CD você gravou. Você está com CD para sair, né, Jaqueline? Eu estou sabendo. Então, não vai perguntar quantas mensagens você pregou, não vai perguntar o que você fez lá, se você limpou direitinho a igreja, isso mais. Ele vai querer saber o que você fez com meu filho Jesus, que eu enviei para te salvar. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. O que você fez com ele? Você anunciou o nome de Jesus, você pregou o nome de Jesus, você pregou o Evangelho. Então essa pergunta terá que ser respondida por nós. Essa noite nós temos a oportunidade de receber aqui essa mensagem de Deus para os nossos corações, e Ele está aqui dizendo: eu quero achar alguém, que nós possamos estar assim prontos a dizer: Senhor, eis-me aqui. E aí Ele pode dizer: encontrei pastor Colontônio, encontrei pastor Wagner, encontrei o pastor Wagner, encontrei fulano, Beltrano, eu encontrei e vou usá-lo na minha obra. É isso que Ele quer fazer. Eu vejo aqui tantas coisas maravilhosas acontecendo, e nós precisamos valorizar mais aquilo que Deus nos coloca para fazer. Vejo lá o Jairinho, ele não fica vermelho não, viu, Jair? Ele é tão quietinho lá, mas ele domina ali, não é isso, Leandro?
domina essa parte ali, quietinho, na sua singularidade, mas com prazer tão grande de fazer a obra de Deus. Significa o quê? Que Deus derramou a sua unção sobre a vida dele, e foi lá e pegou o Jairo. Você vai fazer isso, você não foi chamado para pregar, para fazer isso ou aquilo, mas é para que você fazer que as vozes vão longe, vai lá no fim do mundo. Quando fala aqui naquele salmo, que a direita, a esquerda das mãos de Deus, significa que Ele quer que nós atinjamos todo este universo com a palavra de Deus, que é poderosa e viva. Vamos ficar em pé para fazermos uma oração neste momento, que hoje o Espírito Santo de Deus possa olhar para você, possa olhar para mim e dizer: encontrei um para ser usado. Ele quer fazer isso conosco, que nós sintamos isso perenemente na nossa vida. Ele está encontrando pessoas para serem usadas por Ele. Meu Deus e Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Eu Te adoro, eu Te louvo, Senhor, porque estamos aqui para anunciar a Tua palavra, e sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. Venha, Senhor, agora encontrar pessoas aqui, Senhor, nesse ambiente, ó Pai, num culto onde estamos num tempo frio, mas a Tua presença aquece o nosso coração. Venha encontrar, Senhor, pessoas com dons e talentos para entregar nas Tuas mãos, para serem usadas. Ó Senhor, que nós possamos fazer como aquela mulher samaritana, que depois que encontrou contigo, Senhor, ela foi lá e falou: venham e vejam o homem que contou toda a minha vida. Olha, Senhor, para nós com o Teu olhar de misericórdia, e venha, Senhor, adornar a Tua igreja com dons espirituais. Ó Senhor, distribua para o Teu povo dons espirituais, Senhor, variedade de línguas, profecias, interpretação de línguas. Ó Senhor, dons de cura, dons de poder para ter fé, Senhor. Ó Pai, para operar sinais e maravilhas. Ó dons maravilhosos que estão à nossa disposição. Estamos prontos para receber. Que Tu olhes agora dos céus à terra e encontre alguém aqui e venha usá-los para a glória do Teu nome. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo chegue com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.